Quero fazer uma pergunta para vocês hoje. Vocês sabem quem é aquele que detém o chamado anticristo? Eu digo chamado anticristo porque, na verdade, ele foi apelidado de anticristo. Porque, na verdade, nós sabemos que Paulo chama ele de homem do pecado, filho da perdição. Daniel chama ele de chifre pequeno, né? E João no Apocalipse chama de besta, né? E quando o apóstolo João, lá em 1 João, ele fala anticristo, ele está se referindo ao espírito do anticristo que já estava sendo manifesto ali naquele tempo. Mas acabou que a igreja dos primeiros séculos apelidou também de anticristo o filho da perdição, né, o homem do pecado. Então vamos usar essa palavra anticristo. Você sabe o que detém o anticristo? É interessante a gente fazer essa pergunta, por quê? Porque por conta de uma tradução a gente errada, né? A gente acaba perdendo o verdadeiro sentido do que o texto está querendo dizer para a gente. E um texto clássico que faz com que as pessoas percam o verdadeiro sentido delas está aí, né? Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Olha o que diz o texto, tá? Versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, duas coisas, né? A vinda dele, tá? A parousia, né? A vinda, a chegada, você pode ler aí, né? O advento, né? E a nossa reunião com Ele, né? A reunião, a assembleia, certo? Ou seja, essas duas coisas, tá? Tanto a vinda como a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Tá? Ou seja, está exortando as pessoas a ficarem calmas. Olha, o dia do Senhor não chegou ainda, né? Não está perto a volta de Jesus, a nossa reunião com Ele. Ainda faltam algumas coisas para acontecer ainda. Tá? Aí ele coloca assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que, primeiro, aí você vê aqui, ó, quer ver? Menos que, ou seja, a não ser que. É por isso que você vê que uma palavrinha pequenininha aqui, né? Eame, mas traduzido para nós, olha quanta palavra tem, né? Isto não acontecerá sem que, primeiro, né? Proton, primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, ou seja, a vinda dele, a reunião com ele, não acontecerá sem que antes venha primeiro, né, a apostasia e seja revelado, né, apocalipto, venha a ser descoberto, aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, venha a ser descoberto, manifesto, né, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Ou seja, a vinda de Jesus, né, o retorno dele, a reunião com ele, só acontecerá após a aparição, o conhecimento de quem é o anticristo, tá? De quem é o homem do pecado, o filho da perdição. Aí é que está um grande X da questão que eu quero falar com vocês, né? Versículo 6 diz assim: E agora sabeis o que o detém, ou seja, vocês sabeis, né, o que o detém, o que o retém, cateco, né, o que o detém, o que o retém, para que ele seja revelado, novamente aí, Apocalipto, né, somente em ocasião própria. Olha aí, Kairos, no tempo certo, somente no tempo certo, tá? No próprio tempo, na ocasião própria, somente no kairos certo, somente no tempo
certo, somente na hora certa, porque existe um tempo certo e uma hora certa para ele se revelar. Tá? E ele continua dizendo, com efeito, verso 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Manifestação aqui, né, já é a epifaneia, né? No caso, a glória dele, né, e tal. Só que você percebe que para cada palavrinha que eu coloco aqui tem um maisinho, né? Você vê que o maisinho ela revela o que está escrito aqui no grego. Então você percebe que para cada palavrinha tem esse maisinho aqui, né? Mistério, mysterium e tal. Perfeito. Agora você vê que existem três maisinhos aqui, ó. Existem três maisinhos, né? Ou seja, existem palavras aqui, tá? Que estão no grego, mas que no português eles não aparecem, certo? Será que é afastado? Tem alguma coisa aqui que está dizendo afastado? Vamos ver aqui, né? Começar a ser, receber a vida, tornar-se, acontecer, né? Aqui tem o de, né? Fora de. Aqui tem o mesos, né? No meio de. Cadê o afastado? Cadê o afastado? Então você observa que na hora de trazer essa palavra para português, eles acabaram traduzindo ela errado. Ok? Houve aí uma tradução errada. E olha aí que interessante. Você observa, claro, não vou ficar lendo aqui no grego, tá? Mas eu peguei exatamente como está escrito no grego ali no verso 7 e eu transliterei para o português. Em grosso modo seria lido dessa forma, porque o mistério já está trabalhando, no caso na versão operando, né? Porque o mistério já está trabalhando a apostasia. Aí é só você inverter, você entende o texto. Isso aqui que significa, né? Porque o mistério da apostasia e iniquidade, né, já opera. Perfeito. Aí embaixo está assim: somente o detém, ou seja, o retém, o prende agora, até que do meio ele apareça. Percebe? Somente o detém agora, até que do meio apareça, ou até que do meio se erga, ou até que do meio se levante. Porque o mistério da iniquidade já opera, somente o detém agora, até que do meio apareça. Essa seria a tradução correta. Essa seria a tradução perfeita. Porque o mistério da iniquidade já opera, somente o detém agora, até que do meio apareça. Não existem as palavras aguardar, né? Ou aguarda, e que seja afastado. Não existe. Agora, eu tenho que entender o seguinte: só existe uma coisa que detém ele. Porém, quando isso que o detém deixar de o reter, né? Quando isso que o detém deixar de segurá-lo, que o segura até agora, então ele do meio vai aparecer. Agora, do meio do quê? Do meio do que ele vai aparecer? Olha o que diz o texto lá em Daniel, no capítulo 7, no versículo 8. Estando eu a considerar os chifres, né, eis que entre eles, ou seja, no meio deles, subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Por isso que é dito que é um homem do pecado, filho da perdição. Por quê? Porque ele tem olhos de homem. Tá? E aí esse chifre, ele sai do meio deles, entre eles, e depois ele faz guerra aos santos. Tá? Versículo 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do qual outro que subiu,
e diante do qual caíram 3, isto é, a daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Então, no meio deles, surgiu um outro, tá? Entre eles. Vamos ver se está de acordo com o Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 17, versículo 12 e 13. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder, como reis por 1 hora. Olha aí, né? No tempo certo, no Kairos, né? Na hora certa. Por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Apocalipse 13:5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Então, na realidade, o que o texto está querendo dizer é que o que o detém é, primeiro, o tempo, porque não foi lhe dado ainda um momento para poder agir, e quando é que vai ser dado a ele um momento, a hora para ele agir? Quando lhe for dado esse poder. Quando lhe for dado esse poder, essa autoridade, tá, junto com os 10 reis, derem a ele esse poder, então ele, do meio desses 10, ele vai se levantar entre eles. Ele vai se levantar. Tá? Esse entendimento de 2 Tessalonicenses está de acordo com Daniel e está de acordo com Apocalipse. Ou seja, o homem do pecado, o filho da perdição, que é o chifre pequeno, que é a besta, ele vai sair do meio deles. Não tem nada a ver de retirar a igreja para o céu e o anticristo aparecer. Não existe isso. Não tem isso. O que tem é um homem do pecado que, quando aquilo que o detém, ou seja, a falta de poder, for retirado, né? Quando a falta de poder, né, deixar de existir, for dado o poder a ele e o tempo chegar, então ele do meio vai ser revelado. Do meio do quê? Dos 10 reis. Né? Entre eles, é um chifre que se levanta e arrebenta 3, né, que é o anticristo. O texto é esse. O texto não está falando que é o Espírito Santo, que é a igreja que vai ser retirada, que vai ser afastada e depois vai vir o anticristo. O texto não está dizendo isso. Então não é a igreja que o detém, mas é a falta de poder pelo fato da hora ainda não ter chegado. Isso é o que detém o anticristo. Isso é o que detém a besta. Isso é o que detém o chifre pequeno. Amém, queridos? Fiquem na paz.